Safras de Histórias, e hoje nós vamos falar sobre a NR1, mais especificamente sobre os riscos psicossociais, né, no trabalho, nas relações trabalhistas. Eu converso agora com dois especialistas, a Jusileia Duarte, ela que é fundadora e diretora executiva da Protege Minas, uma empresa de medicina e segurança do trabalho, e o Dr. Frederico Barros, que é advogado e sócio do escritório de advocacia Lacerda Diniz, de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos. A gente vai tratar de um assunto que é recente nas questões trabalhistas, mas que já está movimentando, né, as discussões. E principalmente aqui no agro, a gente vai trazer essa realidade aqui para os nossos produtores que estão nos assistindo agora, de como proceder diante de tantas novidades. Eu gostaria que vocês se apresentassem, tá? Para a gente começar a falar um pouco da história de vocês, da trajetória profissional de vocês. Fiquem à vontade. Jusileia, por favor. Bom, como você mesmo já disse, quero agradecer, né, a oportunidade, a Expocacer. Eu acho importante justamente estar levando esse conhecimento a quem emprega, né? Meu nome é Jusileia, sócia fundadora da Protege Minas, e estamos há 18 anos aqui no mercado de saúde e segurança em Patrocínio, com unidades em Patrocínio, Serra do Salitre e Monte Carmelo, e hoje, né, conseguimos atender no território nacional. E o objetivo é justamente esse, né? O nosso propósito é trazer conhecimento para o empregador, porque os dois lados ganham. A gente consegue proteger o trabalhador e o empregador também consegue ter a lucratividade que ele tanto merece. Doutor Frederico, por favor, fique à vontade. Obrigado, prazer também estar aqui, Ana. Prazer também estar do lado da Jusileia. Queria agradecer também a Expocacer, a essa iniciativa, eu acho ela importantíssima. Como você falou, né, nós vamos discutir um assunto que hoje é obrigatório, é fundamental, e reiterando o que a Jusileia falou, é um assunto e uma norma em que o empresário ele vai poder se adaptar e ter um crescimento da própria empresa, da própria fazenda, sem mudanças bruscas e sem haver uma oneração grande em razão disso. Meu nome é Frederico, eu sou sócio da Lacerda Diniz Machado Advogados, é um escritório de advocacia com 27 anos de existência. A nossa sede é em Belo Horizonte, mas temos vários braços. A gente tem filiais em Pouso Alegre. Agora estamos abrindo uma em Patos de Minas, aqui no Triângulo, e temos 3 filiais no Mato Grosso também, além de uma em São Paulo. É sempre um prazer, espero que a gente tenha um papo bem legal aqui e que abra a mente de todos que estão ouvindo, que todos entendam e que curtam também esse bate-papo. Com certeza. Bom, a gente vai tratar da NR1 e eu gostaria de começar perguntando sobre a NR1. Ela é uma norma regulamentadora que já existe e que regulamenta algumas questões, riscos, sendo mais específica, riscos trabalhistas. E, recentemente, foi incorporada uma novidade, né, uma atualização nessas normas, na norma NR1, que é psicossocial. Mas, para que a gente entenda, para que quem está nos assistindo entenda um pouquinho melhor, o que é a NR1 e como ela funciona na prática? Queria entender um pouquinho. Tá. Vamos por partes, então. A NR1, como você disse, ela já existe. Ela é desde 1978, salvo engano. Em 2024, houve uma atualização dessa norma regulamentar que trata, né, sobre segurança, medicina e trabalho. A Jusileia vai conseguir falar de forma extremamente técnica sobre isso, mas para quem entenda essa cronologia, em 2024, essa NR1 foi atualizada e constou-se agora a obrigatoriedade de se identificar os riscos psicossociais, ou seja, aquele ambiente de trabalho, ele pode produzir, originar ou agravar uma doença psicossocial. Essa doença psicossocial, ela vem ou se agrava em razão da relação do ambiente de trabalho. Então, o empregador, ele tem que identificar esses riscos,
fazer um plano de ação para evitar ou prevenir esses riscos e criar essas medidas que podem ser, a gente pode até falar depois com mais calma, podem ser através de políticas internas que de forma contínua ele vai adaptando, vai executando para se evitar e mitigar esses riscos psicossociais. Essa NR1, ela começou em 2024 e a vigência dela, quando eu falo vigência, é quando ela realmente é cobrada. Foi para dia 25 de maio de 2025, esse ano. Só que em razão de pressão da sociedade, principalmente do setor econômico, o governo ele adiou o direito e a obrigação de fiscalizar e autuar por mais um ano. Então, apesar da norma estar vigente, as empresas elas têm o prazo até dia 25 de maio de 2026 para se adequar a essa legislação nova, sob pena de esse não adequamento produzir fiscalizações, autuações, penalidades, ou seja, pecuniária, tem que realizar pagamento pelo não cumprimento. Então, realmente, todas as empresas, pouco importa se é de pequeno, médio ou grande porte, elas têm que atender essa nova obrigatoriedade dessa NR1, que é identificar os riscos psicossociais e produzir ações para combater e proteger os trabalhadores desses riscos. E depois vou falar com mais calma, né, se a gente tiver um tempo, como que o empregador, a empresa, ela pode ser criativa e executar esse plano de ação para mitigar esses riscos psicossociais, fazendo isso também como uma forma de aumentar, por exemplo, produtividade, criatividade dos trabalhadores, criar, implementar um ambiente saudável de trabalho, que isso vai refletir financeiramente muito bem para o empresário, assim como também vai refletir de forma muito positiva para o próprio trabalhador, que vai estar num ambiente saudável, um ambiente em que ele gosta de trabalhar, que ele se sente pertencido e, obviamente, a gente tem no mínimo aí uma retenção de mão de obra e uma maior qualidade na execução dos serviços. Perfeito, acho que foi muito bem colocado já pelo Frederico. Só trazendo um pouco para a questão da cafeicultura, porque a NR1, né, faz parte de uma das normas gerais e a NR31 ela é específica para o agronegócio, né, para a agricultura. No entanto, como ela não é dito o risco psicossocial, nós buscamos isso na NR1. Ela impacta, então, essa questão da NR31, que é a que nós seguimos, né, principalmente aqui, se tratando do café. E essa tratativa, ela vem justamente, muito bem colocada pelo Frederico, na questão de reconhecimento dos riscos, né? E para a gente começar a entender, dentro do ambiente da cafeicultura, onde é que esse risco psicossocial está? E ele é uma linha muito tênue, né? Porque fala das doenças mentais. Então, eu vou ter ali doenças mentais que são provenientes do meu ambiente de trabalho, eu tenho doenças mentais que não são provenientes do meu ambiente de trabalho. Eu vou ter doenças mentais onde eu já vim com ela e tem relação com o ambiente de trabalho e que dentro daquele ambiente isso pode ser agravado. Certo? Também passando a ser ali um acidente de trabalho, né? Porque se torna uma doença ocupacional. Então, o objetivo é justamente isso, entender dentro do agronegócio, né? Dentro do negócio, principalmente tratando aí da cafeicultura, onde é que esses riscos estão, como é que ele pode ser tratado, como é que ele pode ser mitigado, né? Extinto do meu ambiente de trabalho. Legal. Agora, como é que surgiu essa necessidade de atualização dessa norma, da norma NR1? Acho que o doutor Frederico, inclusive, tem dados Sim. Bem interessantes, números, né? Muito Sim. Interessantes, que reflete muito a necessidade disso. Na verdade, eu sempre gosto de fazer um contexto histórico. Essa NR1, que, como eu falei, né, a fiscalização e a cobrança dessa adequação a essa norma vai começar em maio de 2026, mas na verdade já há um contexto histórico, uma ligação histórica.
Desde 2022, já existe uma obrigatoriedade, por exemplo, de todas as empresas conversar, palestrar, mostrar aos empregados e identificar o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual e evitar que isso ocorra. E isso existe desde 2023, essa obrigatoriedade legal. Quando a gente está falando de assédio moral e sexual, obviamente, quando existe algum tipo de assédio, qualquer que seja ele, é claro que isso vai produzir ou pode desencadear uma doença psicossocial. Então, a partir também desse contexto histórico, a gente hoje está num momento da nossa sociedade em que os afastamentos, ou seja, quando o trabalhador ele fica com o contrato interrompido ou suspenso em razão de uma doença psicossocial, a gente está num momento em que esses afastamentos eles estão aumentando de forma gradativa e bem acelerada. E para quem não sabe, quando você tem um empregado que ele se afasta em razão de alguma doença, seja física ou mental, por mais de 15 dias, quem vai pagar esse afastamento a partir do 15º dia é o INSS, a Previdência Social. E tem um número bastante importante que hoje esses afastamentos previdenciários, ou seja, esse afastamento superior a 15 dias, que a União, o Estado brasileiro vai arcar com esses dias de afastamento, hoje eles estão praticamente em 16% do total de afastamentos. Hoje esse percentual é em razão de doença psicossocial. Então, obviamente, foi necessário uma medida do governo para dar uma freada nesse número de afastamento, até mesmo porque tem questão política, tem questão financeira. A Previdência Social, ela hoje, infelizmente, ela é falida, ela é quebrada, e quanto mais afastamento acontecer, independente da causa, maior é o rombo da Previdência. Então, o governo tenta, dia a dia, frear esse gasto que a Previdência tem, que o governo brasileiro tem, e percebendo que uma boa parte desses gastos estão ocorrendo em razão desses afastamentos por doenças psicossociais, ele introduziu essa obrigatoriedade para tentar diminuir também esses afastamentos. Então você tem aí uma cadeia, tem vários braços aí, entendendo e explicando o porquê dessa obrigatoriedade agora com essa norma regulamentadora. O que são considerados os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, especialmente na agricultura, na cafeicultura, por exemplo? O fator de risco psicossocial é muito evidente, principalmente, nós podemos citar como um exemplo muito prático o nosso período safra de café, onde a gente consegue evidenciar a questão da jornada de trabalho, às vezes mais prolongada, a exigência se torna maior, o ritmo mais acelerado, se torna muito menos a questão das pausas, o risco, quando eu tenho um aumento dos riscos, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, porque nós estamos falando ali do ambiente, da tulha de café, que você tem que realizar trabalho, às vezes, lá dentro, fossos, de pés de elevadores, enfim. Quando eu aumento também esse risco, também traz consequências para o fator psicossocial, que é o medo do acidente, o trabalho com máquina, às vezes quando há revezamento, o turno noturno, a questão da comunicação. O risco psicossocial está muito voltado realmente à gestão. Como é que eu vou gerir a atividade dentro do meu negócio ali, dentro do meu ambiente de trabalho. Como é que é a minha relação e a relação dos gestores com os trabalhadores? Como é a relação entre os trabalhadores? Qual é a cultura da empresa? Como é que ela implanta isso, dentre essas pessoas, Qual que é a cultura que a empresa implanta? Ela implanta uma cultura onde há livre acesso de comunicação, onde há clareza, a comunicação ali é muito clara, de forma muito justa, entendeu? É muito questões voltadas a isso,
E isso traz até... por que a gente fala do benefício disso? Ontem eu achei muito interessante, no bate-papo que tivemos lá na Expocacé, quando o Frederico falou de enxergar o copo meio cheio. Né? É uma norma, traz aí uma responsabilidade para o empregador? Sem dúvida, traz. Porque eu preciso reconhecer esse risco e eu preciso mitigá-lo. Né? Então eu tenho essa responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de manter o trabalhador saudável dentro da empresa. No entanto, por que enxergar o copo meio cheio? Porque quando eu implanto algumas questões para cuidar da saúde desse trabalhador, eu também estou implantando dentro desse negócio aumento de produtividade, menos perca de tempo, né? Menos falta, menos adoecimento, que também produz perca de tempo, né? E menor produtividade. Eu tenho pessoas mais motivadas, com sentimento de pertencimento, e quando ele traz esse sentimento de pertencimento, ele é muito mais proativo e participativo, né? Claro que falando assim, às vezes parece o universo perfeito. É algo que realmente não se consegue do dia para a noite, mas que precisa começar a ser implantado, cultivado, e em algum momento a colheita vem, né? Assim como a própria cultura nos mostra. Você planta, cultiva, e em algum momento você vai colher bons frutos disso. Verdade. Acho que é bem isso que traz essa questão do reconhecimento do risco e da implantação dessas melhorias, né? E é muito nítido nesse momento. É só no período de safra? Não, fora do período de safra nós temos N situações aí. Eu tenho os períodos de pulverização, eu tenho os períodos, né, dos cuidados ali com a roçada, né, trincha, enfim. E a cada momento que eu vou vivendo isso, eu preciso estar observando, né, quais são os riscos ali nesse momento. Né? É de jornada de trabalho excessiva ou não? É do ambiente? Eu tenho que observar, inclusive, o ambiente como um todo. Por exemplo, refeitório. Né? Qual é a condição desse refeitório? Das áreas de vivência na lavoura, que também eu preciso de um local para fazer refeição na lavoura. Do sanitário na lavoura. Quais são as condições? Do alojamento, das moradias. Então, é realmente um olhar para o todo. Entendi. Nossa, que interessante. Só contextualizando, você mencionou da palestra ontem, a Jusileia e o Dr. Frederico nos presentearam, né, com uma palestra para os nossos produtores, colaboradores dos produtores, colaboradores da Expocacé, com uma palestra sobre os riscos psicossociais, né, já atualizando os participantes sobre o tema. E foi por conta do sucesso, né, dessa palestra que nós convidamos vocês hoje para esclarecer mais. E a gente deixar aqui eternizado, né, essas dicas, essas informações. Eu queria saber do Dr. Frederico agora, o que a NR1 na prática exige das fazendas quando a gente fala de riscos psicossociais? Sim. A gente conversou muito sobre isso ontem, né? Primeira coisa, não desesperem, tá? Os fazendeiros, não é tão ruim quanto parece, pelo contrário. Você havia perguntado, né, para a Jusileia, quais são os riscos psicossociais. Na verdade, qualquer lugar que a gente trabalhe tem risco psicossocial, tá? Então, se você tem uma folga por semana, e essa folga por semana, ela não coincide, por exemplo, aos sábados e domingos, e a lei permite que não coincida, desde que você tenha uma folga na semana, tô falando de forma geral, tá? Sim. Porque tem alguns segmentos que obrigam essa folga aos domingos, mas de forma geral, não. Sim. A pessoa pode ter agravado um risco psicossocial? Pode. Por exemplo, ele vai ter menos convívio com a família. Porque esse convívio ele é maior no final de semana. Então, mesmo a empresa seguindo a lei, pode ocasionar um risco psicossocial. Se você tem, por exemplo, você é um caminhoneiro, então você vai
ter que dirigir durante horas, mesmo cumprindo uma jornada legal, você tem aquele estresse do trânsito, aquele medo de um acidente, isso pode produzir um risco psicossocial. Se você trabalha num escritório, você fica o dia inteiro na frente de um computador, aquilo, a própria tela do computador, aquilo vai refletir também de forma psicossocial. Então seria interessante fazer pausas durante uma jornada de trabalho. Se você trabalha num escritório, você pode ter condições de trabalho que ergonomicamente não são favoráveis. Você não tem um apoio para o pé, por exemplo. Você não tem um apoio no mouse, ou talvez você precise de um mouse mais ergonômico e não tem aquilo. Aí isso pode começar a desencadear dor física. E quando você tem uma dor física, claro que o seu risco também de doença psíquica vai aumentar. Então, eu estou dando alguns exemplos para entenderem que em qualquer profissão, em qualquer empresa, há um risco psicossocial latente. A gente vai agora para o agro, para a cafeicultura, você também tem os riscos psicossociais que são mais próprios da cafeicultura. Então, existem medidas que eu tenho certeza que vários fazendeiros, vários empresários já adotam. Então, quando, por exemplo, você compra um trator cabinado, você já está evitando vários tipos de exposições. Calor, a parte de equipamento de proteção, esse equipamento não precisa ser tão robusto em razão dos agentes químicos. Então, obviamente, você já está colocando um trabalhador ali de forma que ele está trabalhando mais relaxado, mais seguro. Você está também mitigando o risco psicossocial. Então, a fazenda que já tem esse tipo de equipamento, ela já está cumprindo uma norma para mitigar esse risco psicossocial. Só que talvez a própria fazenda, o próprio empregador, ele não tinha conhecimento que esse fato já ajudava na NR1. O que ele tem que fazer agora é colocar isso, a Jusileia vai falar melhor, colocar essa iniciativa, por exemplo, ter equipamento, ter um trator cabinado, essa iniciativa, ele vai colocar isso documentalmente, provando que ele está atendendo a NR1. Se você tem, por exemplo, como a Jusileia falou, trabalhadores de safra, que eles têm que dormir naquele local, e você tem um alojamento, que vamos supor, esse alojamento tenha camas suficientes, o colchão ou local de dormir, ele não é duro, ele é macio, tem bebedor suficiente, tem água suficiente, aquela água ela está numa temperatura agradável, você tem banheiros, nem que sejam banheiros químicos, suficientes, limpos. Se isso já existe na sua fazenda, você vai colocar isso documentalmente, provando que aquilo ali está evitando que o trabalhador durma de forma desconfortável, que ele não durma direito, porque quem não dorme direito não vai ter concentração, vai ter distúrbio físico, psicológico, social. Então você evita também esse risco psicossocial. Se você tem um canal de comunicação entre o empregado e o empregador, que tem muita gente que chama de canal de denúncia, linha ética, você está dando voz ao trabalhador para que ele fale ou comunique algum tipo de atitude não saudável dentro da empresa. Quando você tem aquele canal e o empregado, ele tem aquela voz para comunicar, ele se sente empoderado, ele vai ter esse senso de pertencimento, e o empregador, em consequência, ele vai conseguir apurar, por exemplo, quais setores daquele local, da fazenda ou da empresa que está acontecendo de forma mais recorrente, um assédio, por exemplo. Quando ele consegue identificar, ele vai ter essa matriz de risco, por exemplo, ele sabe, olha, aquela liderança não está trabalhando legal, porque tem muita reclamação vindo dela. Se a liderança não está trabalhando legal, aquele setor específico, ele vai produzir trabalhadores que não vão estar tão empenhados. Então, a minha lucratividade, por causa daquele setor, ela vai ser diminuída. Então, quando o empregador ele implementa essa linha ética, esse canal de comunicação, ele vai conseguir apurar setores não saudáveis, vai conseguir corrigir
e automaticamente ele vai ter uma produção maior e ele vai estar atendendo a NR1, que quando você tem essa linha ética, você está mitigando, você está prevenindo qualquer tipo de assédio moral e sexual. Que o assédio moral e sexual, já até disse no início, ele produz e agrava em muito doença psicossocial. A gente está até falando de números. Quando você tem um ambiente saudável, a Jusileia até falou isso, mas só colocando números mais exatos em pesquisa recente, qualquer ambiente saudável de trabalho, ele faz com que a criatividade dos trabalhadores triplique. Ele faz com que a produtividade aumente 37% e o alcance de metas alcança praticamente 50%. Então, assim, eu gosto de falar de números, igual a Jusileia falou, não é que a gente quer um ambiente utópico. Eu estou mostrando que um ambiente de saudável, estatisticamente, ele produz e dá de volta ao empregador reflexos positivos em razão desse ambiente saudável. E eu estou trazendo números aqui para que o empregador, a fazenda, ele entenda que aplicando-se a NR1, ele vai conseguir alcançar esse ambiente de trabalho saudável. E só para finalizar, é muito importante que os próprios cafeicultores, como eu disse, eles saibam identificar, tenham criatividade para identificar, e junto com uma empresa de segurança e medicina, para identificar que medidas que já existem, que são adotadas, que mitigam o risco psicossocial. Então, algumas coisas que provavelmente já existem. Tem um local no horário de intervalo, né? Vamos supor que os colaboradores façam 1 hora de intervalo. Já existe um local próprio, um puff, ou um assento, ou um local em que eles podem jogar um carteado, ou qualquer tipo de jogo, um dominó, não interessa, um local que eles podem descansar. Se já existir um local desses que possa atender a essas necessidades reais de descanso, a fazenda, a empresa, o empregador já está introduzindo uma medida que vai mitigar o risco psicossocial. Então, existem várias medidas que os empresários já adotam que mitigam. Um exemplo, eu sei que não se aplica muito à cafeicultura, mas só para abrir o leque, abrir também a cabeça. Tem algumas empresas que trabalham em jornada 12x36. O que é jornada 12x36? O colaborador trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas. Você pode pegar esse tipo de jornada e pensar, essa jornada piora ou aumenta o risco psicossocial? Aí a gente pega o copo meio cheio. A pessoa está trabalhando 12 horas seguidas, mas ela vai ter 36 horas de descanso. Então ela vai ter 36 horas que ela vai poder estar em contato maior com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os filhos. Ele vai poder realmente ter um dia inteiro para ele ir ao cinema, ir para clube, praticar esporte, etc. Então essa jornada por 12x36, se ela já existir em alguma empresa, ela pode ser colocada como uma medida que atende a NR1. Então, para a gente entender que diversas empresas já têm essas iniciativas, que elas estão espalhadas aí, talvez não estejam consolidadas num manual, numa cartilha de bem-estar, mas elas já existem, e é importante que se faça essa condensação dessas iniciativas que já existam e coloque num documento próprio que a Jusileia vai falar. Vou pegar o gancho, então, desse documento, já para a gente entrar nessa questão, né? Esse reconhecimento do risco, de todos os riscos, na verdade, do ambiente de trabalho, ele é colocado num documento chamado, no caso da agricultura, PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural, né? No urbano seria simplesmente o PGR, né? Esse documento ele vai trazer todos os riscos, e agora incluindo o risco psicossocial, mas eu quero chamar a atenção para um outro documento, que às vezes é pouco falado, e o primeiro, deveria ser o primeiro a ser dito nesse caso, quando eu falo do psicossocial, que é a análise ergonômica do trabalho. Atende a NR17, né? A análise ergonômica do trabalho, o fator de risco psicossocial está dentro da ergonomia, está dentro também dessa norma, é um dos reconhecimentos. Quando eu vou fazer uma avaliação da atividade e do ambiente de trabalho,
Antes eu avaliava o mobiliário, a máquina, né, a parte estrutural, física, e claro também temperatura, se a temperatura é confortável, iluminação, bem voltado a essa questão estrutural. Os processos, né, de trabalho, enfim. Agora eu preciso voltar a olhar para o ambiente como um todo mesmo, sobre o convívio entre as pessoas, né, entre os colaboradores, empresa, né, empregadores e gestores, como é que é esse convívio, como que é a política ali dentro, né, se ela é uma política clara e justa, porque o que traz de doença? Quando eu falo de ansiedade, depressão, o burnout, que é bem característico, né, muito característico aí da questão do trabalho, são doenças que a gente, principalmente ansiedade e depressão, acho que é o que a gente mais ouve falar, né, a mais comum. E você vai me dizer, tá, ansiedade e depressão pode não ser proveniente do acidente de trabalho. Por isso, a importância, exato, por isso a importância de reconhecer esse risco, para eu saber se o meu ambiente pode produzir essa depressão ou essa ansiedade, e entender quais são as medidas existentes, porque se eu já tenho medidas que existem e são eficientes, eu estou reduzindo ou, às vezes, eliminando o risco. Então, eu consigo comprovar que eu não tenho não é o meu ambiente de trabalho, não é esse ambiente de trabalho que vai te adoecer ou agravar essa doença caso o trabalhador venha com ela, né? Seja uma doença pré-existente, certo? Então, tá vendo a importância de uma análise econômica muito bem feita, que vai fornecer informação para o PGR-TR, né, que é o Programa de Gerenciamento do Risco, e eu vou, através disso, desse reconhecimento, eu estou descrevendo ali quais são as medidas de controle, se elas são eficientes ou não, estou monitorando essas medidas de controle, né, acompanhando a eficiência disso. Com isso, eu estou resguardando o empregador e dizendo, olha, o meu ambiente de trabalho é seguro, ele não adoece. Então, se a pessoa tem uma doença de depressão ou ansiedade, lá adquiriu na vida particular dela, na vida pessoal dela, não tem vínculo com o meu ambiente de trabalho. Então, esse é o objetivo de um reconhecimento bem feito e de medidas de controle realmente eficientes. Como um produtor, né, na sua propriedade, pode identificar, prevenir ou até mesmo controlar esses riscos psicossociais. O Dr. Frederico nos trouxe o canal de informações, né? Mas aí seria um canal de informações para já relatar o que já está acontecendo. Mas como é que um produtor pode identificar, prevenir ou até mesmo controlar uma situação que já existe dentro da sua propriedade? Já vamos lá, fazendas maiores vai ter pessoas ali já do SESMIT, que a gente fala, que é os profissionais voltados à saúde e segurança do trabalhador, um técnico de segurança, engenheiro, médico, enfim. E a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Empresas menores, muitas vezes não têm esses profissionais, acaba contratando, né, empresas de medicina e saúde e segurança, que são os profissionais que vão estar fazendo esse levantamento de risco e propondo essas medidas de controle. E muitas vezes contrata esses profissionais, inclusive, para ajudar no acompanhamento. A responsabilidade é sempre de quem emprega, né? Eu escolho quem vai fazer esse trabalho. Pode ser alguém apto internamente dentro da minha propriedade ou alguém que eu contratei, que realmente seja competente para fazer esse tipo de levantamento de risco. E essa pessoa vai propor essas medidas, que muitas vezes são medidas simples. Quando o Frederico falou sobre o canal de denúncia ou canal de comunicação, enfim, é uma das medidas, porque eu estou trazendo ali segurança para o empregado, para ele dizer qualquer coisa que seja inconveniente ou que esteja errado ali no ambiente de trabalho, seja no assédio moral, sexual ou um risco que ele está percebendo, que ele queira trazer, algum tipo de injustiça que ele percebe na gestão da empresa. Então, o canal ele é muito importante justamente para mostrar, olha, eu estou te dando uma ferramenta, né, que você pode usá-la de forma anônima ou não, para você ter essa comunicação
e nos ajudar a melhorar esse ambiente de trabalho. Esse é um dispositivo. Outros dispositivos de melhoria é levar o conhecimento, tanto para os gestores, que é o treinamento dos gestores e o treinamento dos colaboradores, para que eles entendam, conheçam esses riscos, para que todo mundo comece a trabalhar para melhorar esse ambiente de trabalho. Né? As pausas, que são muito importantes. O atendimento, quando eu falo de normas, se eu consigo atender 100% eu acho muito, mas vamos lá. Se eu consigo atender, né, o máximo possível da NR31, eu tô atendendo e trazendo muito estou eliminando muitas questões dos riscos psicossociais. Aí acaba voltando só mesmo para a questão da gestão ali, né, da cultura da propriedade. Mas quando eu atendo dando um ambiente de trabalho digno e seguro, automaticamente eu já ajudo muito essas questões de eliminar ou evitar doenças mentais. E aí vem muito focada a questão da gestão da propriedade. Não sei se eu consegui te responder. Sim, com certeza, com certeza. Ô, Ana, também só complementando, é claro que quando você tem um canal de denúncia e vai haver uma denúncia, igual você falou, mas isso já aconteceu. Isso. Mas o canal de denúncia, só para ficar claro, ele também é preventivo. Por que eu tô falando isso? Com a minha experiência, eu já implementei muito canal de denúncia, eu te falo seguramente que a maioria dos atos de assédio, eles partem de líderes que não têm ideia que aquele ato deles é um ato assedioso. Até mesmo por causa da nossa cultura. A gente tem uma cultura machista, uma cultura, principalmente no agro, de achar que aquele colaborador tem que gritar, tem que falar de forma mais brusca para ele entender. Então, é cultural. Então, quando você tem um canal de denúncia e aquela denúncia é feita, na verdade, você não está apagando fogo. Você tem uma grande chance de identificar uma liderança, por exemplo, que está cometendo assédio e educar aquela liderança. Porque a regra geral é que o líder não sabe que aquela forma de falar, por exemplo, é um assédio moral. Sim. Então, o canal de denúncia é um exemplo claro do que, para mim, é o mais importante nessa parte de prevenção de risco psicossocial, que é investir em treinamento. Tá? Então, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente até estava conversando, né, fora daqui, o risco psicossocial é um paradigma que tem que acabar. Né? Paradigma que eu falo é de achar, não, na minha época não tinha isso, na minha época não tinha ansiedade, o que é bom para ansiedade é falta de couro, tem que trabalhar, a gente tem que tirar esse paradigma e deixar muito claro que uma doença mental é uma doença física. Então, se você tem uma doença física, por exemplo, você quebrou o pé e põe um gesso, se você tem uma doença mental, você tem que colocar um gesso para proteger aquilo. É normal. A gente tem que parar de achar que a doença mental é uma doença menos importante ou menos grave do que uma doença física. Então, esse treinamento, ele é muito importante, principalmente o treinamento para as lideranças, para que as lideranças entendam o papel de realmente como ser um líder, tenham bons liderados, e aí é uma cadeia, você está cascateando isso. Você vai ter bons colaboradores, bons líderes, bons coordenadores, você vai ter uma ótima empresa. Então, uma coisa puxa a outra. Mesma coisa, para você dirigir um carro, você tem que ter um treino, para você ser habilitado a dirigir aquilo. Para você lidar com uma pessoa, você tem que ter um treino. Verdade. Né? E como é que você tem? Você capacita essa liderança de várias formas. A questão é educar. É muito importante que o líder e o colaborador, ele entenda o papel dele, entenda seu direito, não saia frustrado de uma relação de trabalho, entenda que, por exemplo, se ele sofreu uma penalidade, por exemplo, uma suspensão, porque fez alguma coisa que vai contra as normas da empresa, é muito importante que ele entenda o porquê que ele tomou aquela suspensão. Sim. Que ele vai entender que ele errou, ele vai entender que ele não pode fazer isso de novo, ao invés de simplesmente acatar, sair cuspindo marimbondo, achando que foi injustiçado. Sim. E por que isso acontece? Porque não tem essa publicidade, o trabalhador não tem essa clareza dos direitos, das obrigações, porque o líder não passou isso para ele, o líder não passou porque o líder não foi treinado. Então, realmente, é um ciclo.
É uma cadeia que você vai ter que ir estruturando. E nós estamos lidando, que é o que estávamos conversando, com as diferenças, né, de idade. E no meio rural é muito nítido isso. Verdade. Nós temos lá trabalhadores com 58, 59, 60 anos trabalhando, né, e jovens, 18, 19, 20 anos, iniciando ali. Ambos, né, por exemplo, operadores. Sim. Então, existe aí um conflito de gerações, que a gente precisa, que o líder tem que estar treinado e entender como lidar com isso. Então, eu vou ter o de 58, 60 anos, que para ele, o risco psicossocial, vamos dizer assim, vai ser a insegurança de não conseguir mais ser tão tecnológico, né? Cada vez mais tem equipamentos tecnológicos, e de não ter mais o emprego, de ser demitido, ou alguma coisa nesse sentido. O jovem já vão ser outras questões. O jovem, muitas vezes ele precisa muito do reconhecimento, da aprovação. Aliás, eu acho que o reconhecimento qualquer faixa etária, né? Mas ele precisa mais daquela autenticação ali, do feedback, né? Um pouco mais frequente, enfim. O líder ele precisa ser treinado justamente para aprender a lidar com essas diferenças, né, de idades. E quando o Frederico falou sobre assédio moral e sexual, outras questões são as brincadeiras, os apelidos, né, que é muito comum, que para a nossa geração, tranquilo. Isso. E que hoje já tem que ter tato, tem que saber como que isso funciona. E é grave, porque daí tem consequências legais. Sim. Né? E até mesmo porque hoje, eu acho que isso é importante, a gente tem uma consciência maior, que na nossa época, que tinha muita brincadeira, muito apelido, a gente achava que era normal, mas hoje a gente também sabe que quando um chefe coloca um apelido de quem é subordinado a ele hierarquicamente e começa a rir, muitas vezes aquele subordinado ri também com medo de perder o emprego. Mas, na verdade, ele está se sentindo humilhado. Exato. Né? Só que isso ele não quer deixar transparecer, para também não ser motivo de piada interna entre os colegas dele, não quer deixar transparecer, mas aquilo pode abalar, inclusive, a confiança dele. E se você, todo dia, você sabe, imagina que você não goste de um apelido. Você não pode externar isso, que é seu chefe. E você tem medo que você seja demitido se você enfrentar seu chefe. Aí vem o risco psicossocial. Sim. Agora, imagine você indo trabalhar todo dia, sabendo que se você falar alguma coisa, pode desengatear ou pode acionar um gatilho para que alguém fale aquele apelido de novo. Mas é um cara que é desastrado, deixa cair alguma coisa. Ele sempre vai estar com medo de deixar cair um copo, porque ó o lerdo, ó o desastrado, ó não sei o quê. Então o cara já vai trabalhar com medo, e quando você trabalha com medo, você vai se recolher, você vai se tornar pequeno, você vai se sentir pior. E quem que vai conseguir produzir bem se sentindo apequenado? Ninguém. Verdade. E quais são as implicações, né, legais, práticas, para quem não cumprir a norma, né, a norma NR1, trazendo essa atualização dos riscos psicossociais? Então, as penalidades na prática são multas, né, pelo não cumprimento tanto da elaboração dos documentos obrigatórios. Eu posso ser, né, multada aí pelo Ministério do Trabalho. Demandas trabalhistas, que aí o Frederico consegue discorrer, inclusive, quais são esses riscos aí, que é a insatisfação do trabalhador, né, que pode levar o empregador na justiça. Quando eu aumento muitos riscos, né, pelo não cumprimento da legislação, eu tenho implicações quanto a acidentes, que também vai me trazer ainda mais demanda trabalhista. Então, é muito voltado a isso. É o risco de multa e de passivos trabalhistas. O não atendimento legal é isso que me implica. E aí essa multa vai uma infinidade, porque se eu deixo de reconhecer o risco, eu posso ser multado, significa que eu não elaborei o documento, e aí nós vamos tecendo um novelo. E lembrando também, né, que eu não elaborei um documento, fui multado, beleza, acabou. Não. Isso não tem fim. Exatamente. Então, se eu não elaborou documento, você vai ser multado. Aí, próxima obrigatoriedade.
não elaborou o documento, você vai ser multado e a multa vai ser maior, porque é reincidente. Em dobro. E você pode ter multa para cada caso de descumprimento. Para cada risco psicossocial. Para cada obrigatoriedade da lei. Então você tem que elaborar um documento. Entendi. Você não tem esse plano de ação, você pode ter diversas multas. E às vezes você tem o documento, mas não tem as ações, você não efetua as ações. Você só tem escrito, mas não tem nada daquilo. E aí, a outra coisa que eu entro, que pra mim, né, você até falou, pra mim o pior não seriam nessas multas, que já são péssimas, mas tem outras repercussões, tá? Quando você tem, por exemplo, um ambiente que é propício a acidente, você obviamente vai ter um trabalhador que sofreu acidente com a faca e o queijo na mão para ajuizar uma reclamatória trabalhista. E em razão desse acidente, ele pode ter uma incapacidade laborativa, né? Ele pode perder a capacidade dele, sei lá, 10%. Vamos supor que ele perdeu o dedo em razão de um acidente. Se ele perde a capacidade ou parte da capacidade laborativa, capacidade de trabalhar, tá? Ele vai ter que ganhar um valor correspondente a essa incapacidade dele. E ele vai ganhar esse valor quanto? Aí vai ter um valor a ser determinado pela justiça e provavelmente vai se aplicar a regra que a gente fala de pensão vitalícia, que é até quando geralmente reflete a idade média de vida de um trabalhador do sexo masculino. Se for mulher, a média de vida é maior. Então, se tiver um acidente com um trabalhador de 18 anos, você pode ter que pagar uma pensão vitalícia aí de mais 50 e poucos anos. Imagina o rombo que é isso. Mas eu vou ter que pagar mensalmente? Não, você pode ter que pagar de uma vez. Então a gente pode estar falando de coisa que supera 1 milhão. Por causa de um acidente em que não foi prevenido. Sim. Se não houver, por exemplo, um treinamento para mitigar ou para evitar um assédio moral, você pode ter uma condenação pesadíssima trabalhista de danos morais. E por aí vai, não? A Justiça do Trabalho tem uma gama infinita de pedidos, porque as obrigações são muitas mesmo. Então você, por fim, como as coisas todas são ligadas, né? Se você não apresenta um documento obrigatório no E-Social, se você descumpre uma legislação e há uma fiscalização, o governo já vai ter ciência que você não tem X documento, que você não cumpre tal obrigação. Então, se há um excesso de acidente acontecer na sua empresa ou na sua fazenda, isso já vai despertar uma iniciativa que pode ser do Ministério Público do Trabalho. Opa, peraí, tá tendo muito acidente ali. Então, a empresa está descumprindo uma norma básica de prevenção a acidente. Quando ele descumpre essa norma básica, ele está indo contra princípios da Constituição, que é, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Então, quando fere esses princípios individuais que vai atingir aquela coletividade daquela fazenda, o Ministério Público pode entrar com um negócio que chama ação civil pública, para resguardar o direito de uma comunidade, de uma coletividade de trabalhadores. E quando você tem essa ação civil pública, o pedido do Ministério Público é de um dano moral coletivo. É que aquele empregador que está descumprindo uma norma social que afeta uma quantidade X de trabalhadores, ele tem que pagar um dano para aquela coletividade de trabalhadores, que é o dano moral coletivo. E quando a gente está tratando de ação civil pública de dano moral coletivo, a gente não está falando de uma ação de 10 mil reais, de 20 mil, de 100 mil reais, não. É ação de 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, dependendo da empresa. Então, tudo isso pode aumentar um passivo trabalhista que pode quebrar a sua empresa, sua fazenda. Você vai ter uma dívida eterna que pode acabar com um legado aí de família. E quando o Frederico falou de acidente, muitas vezes o empregador rural, ele lembra do acidente só com a máquina, né? O que machuca o corpo. E não. O adoecimento mental, ele se for caracterizado uma doença ocupacional, ele é um acidente. E que, inclusive, vai acarretar todas essas questões que o Frederico colocou. Caramba. E o acidente de trabalho, se você tem uma doença ocupacional, foi o que a Jusileia falou, essa doença ocupacional equipara acidente de trabalho. Quando você tem esse acidente de trabalho ou doença que provém
desse seu labor, desse seu trabalho, quando você é considerado apto a voltar a trabalhar pelo INSS, a sua empresa, o empregador, não pode te dispensar durante 12 meses. Então, esse empregado que se acidentou ou sofreu uma doença psicossocial que é equiparada a acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade aí de 12 meses. Olha, não sabia. Então, olha como é que você vai tendo reflexos atrás de reflexos em razão de não cumprimento de uma norma simples, né? Que é simples, na verdade. A gente pode falar de desafios, né? Na opinião de vocês, que são especialistas no tema, na área, quais seriam esses principais desafios de um cafeicultor, por exemplo, ao implantar os aspectos psicossociais, né? De acordo com a NR1? Eu entendo que mudança de cultura. Uhum. Eu acho. O desafio maior é cultural, não tem a menor dúvida. Porque tanto dos gestores quanto dos trabalhadores. Porque, na verdade, é implantar uma nova cultura ali dentro, né? É trazer uma... nós até comentamos, né, que eu acho que são duas palavras que traz muito isso. Trazer o senso de pertencimento para o trabalhador e criar um ambiente de respeito, né, e justo. Eu acho que são palavras que identificam muito essa tratativa aí, não somente dos riscos do fator psicossocial, fator de risco psicossocial, mas também de todos os riscos do ambiente de trabalho. Então, trazer uma cultura para dentro do meu negócio de clareza na comunicação, né, de justiça. Um exemplo, inclusive, foi citado ontem, que é muito comum. Eu tenho lá a obrigação de trator gabinado para pulverizar, já é uma obrigação legal. Só que muitas fazendas ainda estão se adequando. E eu não tenho, às vezes, número suficiente de trator gabinado para todos, porque eu tenho ali uma equipe que pulveriza e tenho lá só para atender aquela equipe e o restante está no trator sem a gabine, por exemplo. Se eu não tenho clareza para comunicar a todos que, olha, isso vai ser feito gradativamente, em tanto tempo nós vamos estar com 100% disso. Quem não tem o trator gabinado pode se sentir inferiorizado, rebaixado, né? Então, enfim, tá vendo? São pequenas situações que a gente não observa, às vezes no dia a dia, justamente pela correria, né? Pela forma que é o trabalho no ambiente rural, mas que pode trazer consequências. E é simples de resolver. É apenas trazer ali clareza na comunicação, explicar, deixar claro para a pessoa visualizar, é um momento, mas daqui a pouco todos vão ter, ou fazer um revezamento, né, dessa ferramenta, dessa máquina, desse equipamento, enfim. Então, Frederico falou muito ontem sobre a questão da criatividade, eu adorei a palavra porque eu acredito que é bem isso. Sim. É ser mais criativo, para tornar esse ambiente de trabalho dessa forma, né? Realmente é uma empresa a céu aberto e precisa ser implantada agora políticas, né? Uma cultura dentro dessa empresa de clareza na comunicação, de justiça, né? Enfim. Eu concordo e eu não tenho dúvida que é cultural, até mesmo porque se a gente começar a pensar o que me barra para estabelecer essas políticas que vão mitigar ou atenuar risco psicossocial, o que me barra é dinheiro? Não é. Que a gente já falou, mostrou que você pode ter criatividade para isso, sem te onerar. A gente deu vários exemplos aqui que quando você tiver que gastar para adotar essa política, você vai ter um retorno financeiro muito maior, até coloquei números aqui. Então o que barra? Não é dinheiro, não é pessoal. É o quê? É cultural. É achar que aquilo que você não precisa daquilo na sua fazenda, eu não gosto desse termo, vou usar um termo que como eu dou muita palestra, eu ouço muito isso, achar que isso é frescura. Então, a única coisa que barra é cultural. Só que a gente tem que... Aí eu sempre gosto de dar exemplos físicos, porque a doença física e mental
São doenças. E ontem você falou na palestra uma coisa muito interessante, né? Que é a famosa frase, né? Corpo são, mente sã. Então é isso. Não tem como você ter um corpo, um físico bom se a sua mente não está sã Com também. certeza. Né? Então, esse problema é cultural. Não, a parte financeira não é desculpa, porque no mínimo você vai ter um retorno financeiro, no mínimo você vai evitar um passivo trabalhista gigante, você vai deixar para sua família, se for uma empresa familiar, você vai deixar uma empresa saudável, sem passivo, então você ainda vai estar ajudando a sua família, você vai estar pensando no seu filho, no seu neto e por aí vai. Então o problema realmente ele é apenas cultural. Aí como eu sempre gosto desse exemplo físico e mental, eu sou de uma época em que não tinha obrigação de usar cinto de segurança. É verdade. Quando foi estabelecido a obrigatoriedade de cinto de segurança, eu lembro, meu pai achava um absurdo usar. Eu não preciso dirigir a vida inteira sem cinto. Hoje, qual que é a chance do meu pai, que tem mais de 80 anos, entrar num carro e não colocar o cinto? É zero. Verdade. Então, culturalmente, já mudou a cabeça dele. Nossa. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Entendeu? O primeiro passo é difícil para quem tem uma mente, para quem é bitolado mesmo, tem uma visão muito unifocada, você tem que abrir a cabeça mesmo, entender que culturalmente as coisas mudam e o mundo o mundo está mudando cada dia mais rápido. E a gente tem que se adequar, porque a verdade é a seguinte: se a gente não se adequar, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar para trás. Então, se o cafeicultor não se adequar, ele vai ficar para trás daquele cafeicultor que se adequou. Então, nem que seja por imposição, que se não for por imposição, que seja por inteligência. Eu tenho que me adequar, que eu não quero ficar para trás. A gente falou dos desafios, agora, e os ganhos? Quais são os ganhos que o produtor pode ter ao adotar? Você ainda é melhor do que eu nos números, mas eu acho que ele traz números e eu vou trazer essa parte que eu percebo muito, inclusive como empresária mesmo. Você consegue sim aumentar a produtividade? Claro. Se eu tenho uma pessoa que se sente pertencente, está feliz no ambiente de trabalho, não que isso seja fácil, né? Implantar uma cultura dessa vai levar tempo, mas precisa ser implantado. Eu aumento sim minha produtividade. Eu elimino desperdício e eu elimino quebra dos meus equipamentos. Eu vou ter pessoas ali mais zelosas. Inclusive, ontem foi citado, e eu acho que cabe muito ainda nesse momento, dizer sobre a questão das bonificações. Uhum. Você pode até se aprofundar mais sobre isso, que eu acredito ser uma ferramenta ímpar nessa questão, porque a bonificação é uma forma de reconhecimento, e é uma forma clara e justa. Né? Eu consigo reconhecer, bonificar quem está realmente engajado dentro do meu negócio ali, dentro da minha fazenda, certo? Eu tenho, então, redução de faltas, de atestados, né? Se eu entrar para a área da saúde, nós vamos longe com isso, porque qual que é o ganho que eu tenho? Funcionário saudável não falta, ele não pega atestado, então ele está ali produzindo, né? E eu não tenho outras consequências aí, que é a possibilidade de passivos. Eu vou reduzir a parte de desperdício em várias questões, é o olhar daquele trabalhador como dono também, é o cuidar do todo. Então ele não vai desperdiçar produtos, ele não vai desperdiçar ferramentas, que se perde muito no meio rural, enfim, eu sou prevencionista, então o olhar do prevencionista é justamente esse, eliminar o risco, certo? E aí, é claro, os ganhos são infinitos nesse sentido. Sim. Legal. Ela falou da bonificação. Como seria essa bonificação? Pois é, aí cada empresa, eu aconselho, vem de novo naquela parte criativa, tem que identificar o seguinte: olha, eu estou perdendo dinheiro aonde? Tá? O meu problema são faltas. Então, quanto que eu perco mensalmente, em termos de grana, é uma matemática simples. Quanto que eu perco quando eu tenho um trabalhador que falta, trabalhador que está afastado? Quanto que eu perco nisso?
Tá? Então eu vou criar um sistema de premiação que eu vou premiar, bonificar aquele trabalhador que não falta ou que falta menos. Quando você estipula um valor de prêmio, esse valor de prêmio ele vai ser infinitamente inferior ao valor que você está perdendo com aquelas faltas. E é muito bom lembrar que quando você tem esse tipo de bonificação ou prêmio, isso não é salário. Então, isso não vai refletir em férias, em 13º, em FGTS, nas verbas rescisórias, por exemplo, em aviso prévio, não vai ter recolhimento de INSS em cima dessa bonificação. Então, é uma forma criativa de você ter esse retorno financeiro gastando. Só que o ganho vai ser muito maior do que o gasto. A gente vem de novo, por exemplo, se você premia um determinado local ou setores que tem menos acidente, o que você, no mínimo, você vai ter aí? Não vai ter um afastamento por acidente. Imagina que você tem uma pessoa que trabalha há muito tempo com você, que já foi treinada, que sabe como a empresa funciona, que sabe o que pode e o que não pode fazer, que já tem aquele trâmite dentro da sua fazenda, por exemplo, e que te auxilia. Imagina você ficar 16 dias sem aquela pessoa. Você vai ter que treinar outra pessoa para exercer aquela função que o outro já sabia de cor e salteado. Ou você vai ter que colocar uma pessoa que já existe, mas que não tem a mesma capacidade, a mesma agilidade. Quanto que você está perdendo com isso? É fácil colocar isso no papel? Para mim é muito fácil. Tá? E eu falei, quando você tem um ambiente saudável, a sua produtividade ela cresce mais de 30%. Então, se a gente fizer uma conta de padaria, é muito fácil. E eu produzo quanto? X. Aumento 30% de X, é o que eu ganho. É muito fácil, esse retorno, essa facilidade de você pensar num retorno financeiro é facílimo. Fora os indiretos, né? Os indiretos na verdade, os indiretos, os que a gente não consegue, os intangíveis, por enquanto, eles são muito grandes. Então, quando a gente fala que você vai atender no NR1, você vai diminuir o número de acidentes de trabalho, por exemplo, a gente não consegue mensurar qual é o risco disso? Se tiver acidente, aí eu já falei, você vai ter uma pessoa afastada, você pode ter que pagar dano moral, você pode ter que pagar dano estético, né? Uma pessoa perdeu o dedo, ele vai ter um problema na estética dele. Se tem um problema na estética, você vai ter que pagar por um dano estético, além do dano moral, porque isso vai influir, vai refletir na moral dele, na integridade, na dignidade. Você pode ter que pagar um pensionamento vitalício. Você pode ter, em razão desse acidente, uma denúncia do Ministério, uma denúncia que o Ministério Público vai apurar e pode entrar com ação civil pública. Ou você vai ter que firmar um termo de conduta com o Ministério Público que vai te vincular para o resto da vida. Essa é a parte intangível, que a gente sabe que a gente não consegue calcular, mas que a gente consegue calcular um risco. O risco existe, esse risco pode ser milionário. Então, é o que eu tô falando, não existe por que colocar uma barreira financeira para a implementação, já que o ganho financeiro ele é infinitamente maior. E eu ainda posso atrelar essas bonificações a N outras questões aí de limpeza, organização, Sim. Cuidados com maquinário, uso do EPI. Aí o cuidado com o maquinário é ótimo. Quanto que a fazenda gasta com manutenção? E quanto que ela gasta com essa manutenção que ela é devida por mau uso? Esse exemplo é perfeito. Então, se você bonifica uma pessoa que faça bom uso, a sua manutenção ela vai diminuir. O gasto que você tem com aquela manutenção vai diminuir. Você consegue falar, mensurar qual que é o gasto? Consegue. Sim. Você já está diminuindo. E eu garanto, né, Lucila, que o prêmio que você vai dar vai ser inferior ao que você gasta de manutenção. Esse exemplo é a criatividade, tá vendo? Sim. Aí, deu um exemplo. Deu um exemplo aqui que ela nem tinha falado ontem. Você vê, a gente vai pensando e vai criando coisas. E se a gente ficar 3 horas aqui conversando, a gente acha 1000 exemplos aqui. Mas acho que o mais importante para o produtor é verificar a sua realidade. Sim. Aqueles gargalos, né? E o custo-benefício de implementar e prevenir, enfim, para que os riscos psicossociais sejam efetivos.
né? Efetivamente prevenidos ou mitigados, né? De uma vez só, né? Exatamente, Isso. uma vez por todas. E vocês acreditam que as certificações auxiliam nesse processo da implementação e prevenção da implementação da NR1 e prevenção dos riscos psicossociais? Muito. Eu vou falar porque a certificação é algo muito presente e tem um papel muito importante para nós, enquanto empresa de saúde e segurança do trabalho, porque ela vem há muito tempo justamente mudando essa cultura, né, no agronegócio, na agricultura. Nós temos aí a NR31 com 20 anos de existência, mas quando a certificação veio, trouxe muito mais visibilidade na aplicabilidade dela. Passou a ser mais efetiva essa aplicação da NR31. Porque a certificação, ela traz justamente esse cunho. Eu preciso atender a legislação do meu país. Então, a cobrança dela é em cima disso, né? Eu preciso atender a legislação do meu país. E, automaticamente, ela abre o olhar do produtor para esse atendimento legal. Ele começou a buscar o quê? Não, então eu preciso elaborar o PGR-TR, né? Eu preciso fazer todos os exames admissionais, demissionais, periódicos, enfim, eu preciso trazer treinamentos. Quantos treinamentos a certificação propõe? Né? Já está vendo a mudança da cultura? Então já vem há alguns anos, principalmente aqui na nossa região, é nítido isso. Eu falo que o produtor ele tá de parabéns porque ele está avançado, né? Está anos-luz aí, às vezes até de algumas empresas urbanas. Né? A cultura que ele vem implantando aí nas propriedades rurais, né? Voltado às questões ambientais, às questões trabalhistas e às questões sociais, né? Já há anos vem realmente mudando uma cultura. Então, a certificação, ela cobra isso, e ela já vem há algum tempo falando sobre assédio moral, sexual, assim que teve essa mudança na NR5, né, que fala sobre a CIPA, que já trouxe essa questão do assédio moral e sexual. A certificação já veio cobrando isso, né, esses treinamentos, falando desse tema, e trazendo já a necessidade de ter esse canal, né, de denúncia ou canal de comunicação. Então, é uma das cobranças que a certificação traz e que vem ao encontro de mitigar, né, esse risco psicossocial. O doutor Frederico nos trouxe no início que a regulamentação, essa inovação na regulamentação vai ser cobrada a partir de maio de 25 de maio de 2026. Isso, de 2026. Mas o produtor, ele já pode aplicar isso para ontem, né? Deve. Na verdade, ele já tinha que ter aplicado isso antes de sair a atualização da norma, né? Mas assim, sem querer dourar a pílula, né? Você vai falar uma coisa que eu achei interessantíssima. Os produtores que têm todas as certificações já estão atendendo a NR1. Entendeu? Então, assim, por que esse assunto está em voga? Porque agora, quem não seguir vai ter que pagar. Mas, na verdade, quem já segue, quem já tem a certificação, tá todo dentro. Praticamente todo dentro. Então, é uma coisa que já aí vou, né, reforçando o que a Juscelia falou, a certificação, ela é importantíssima, sempre foi. Agora, quem não segue isso à risca, tem que se adequar. E é uma mudança cultural. A mudança cultural não é de hoje para amanhã. Então, realmente, o produtor ele tem que começar a se movimentar para se adequar à NR1. Não é um trabalho que consiga fazer do dia para a noite. Então, eu aconselho que todos já comecem realmente a se movimentar para chegar em maio já adequado minimamente a essas exigências. Porque realmente não é uma coisa fácil de se adequar para quem não se adequou ainda de forma mínima.
ou quem desconhece ainda alguns Sim. critérios, né, dessa inovação. Agora, o produtor que está nos assistindo e que já implementa ou deseja implementar ou se informar mais e melhor sobre o que é exigido para a prevenção dos riscos psicossociais dentro da propriedade. Como é que ele pode fazer isso? Existe um canal de comunicação, existe um órgão, uma instituição, uma empresa que possa auxiliá-los, ou até mesmo juridicamente falando, como é que eles podem buscar essas informações completas para se adequar? Tem várias formas, né? Você tem uma cartilha que o próprio Ministério do Trabalho dá, que é uma cartilha orientativa. Você pode, claro, contratar um serviço de uma empresa de segurança e medicina, como por exemplo, da Jusileia, para te auxiliar. Você pode contratar uma validação jurídica através do escritório. Aí realmente tem que trabalhar com a realidade, né? O que cada produtor pode fazer financeiramente. Eu não tenho dinheiro suficiente para contratar um advogado, ou não tenho dinheiro suficiente para contratar empresa de segurança. Você pode seguir essa orientação dessa cartilha do Ministério. Talvez não seja o mais indicado, mas algo tem que ser feito, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com a realidade de cada pessoa. É evidente que quando você tem uma empresa com mais trabalhadores, evidente que vai ficar mais difícil você conseguir implementar tudo. Então, você vai ter que se onerar um pouco, sim, normal, né? Vai ter que ter um dispêndio financeiro maior. Então, acho que cada um tem que entender realmente a necessidade, entender o momento financeiro, porque também não dá para meter os pés pelas mãos, mas tem que se adequar. E aí, de novo, né? Seja criativo, né? Exatamente. Perfeito. E eu coloco, né, inclusive, a Protege Minas aí à disposição. De novo, falo muito sobre a questão da responsabilidade em fazer um reconhecimento do risco, né, de forma muito fidedigna. No âmbito rural, precisa ter uma técnica, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza é a entrevista, mas precisa saber como abstrair, né? Como tirar realmente essa informação do trabalhador. Falar assim, eu não vou reconhecer o risco, não é a melhor alternativa, né? Do tipo, eu não vou colocar esse risco no meu documento e aí tá tudo bem, porque se o risco não existe, eles não vão atrelar a uma possível doença, porque o risco não está no documento, porque o não estar no documento não significa que ele não exista. Existe aí toda uma questão, tá? De identificação, de perícia, então esquece qualquer tipo de situação de não, vamos ficar assim, não vou colocar essa questão. Ele precisa sim, se ele existe, ele tem que ser identificado, precisa ser mensurado a sua gravidade e ele precisa ser tratado. O que a gente precisa começar a entender é que a forma de tratar não é um bicho de 7 cabeças, que muitas vezes são apenas ações simples que eu consigo mitigar esse risco. Perfeito. Pela Expocacé, o produtor tem acompanhado as palestras, né? Essa foi a primeira de muitas iniciativas que a gente vai promover. Tem a certificação também e o Departamento de Sustentabilidade, que pode auxiliá-los com essas informações, até direcioná-los para essas empresas, enfim, canais de comunicação. Eu acredito que a gente pode auxiliá-los dessa forma. Foi muito bom conversar com vocês e ter tanto conhecimento, né? Tanta atualização sobre essa norma que tem aí e que vem, né, para auxiliar. Eu acredito que essa norma vem para auxiliar produtores e colaboradores, né? E de uma forma bem geral. Eu agradeço demais a participação de vocês e fica o convite para que voltem, retornem para a gente saber a cada... como as legislações, né, elas atualizam, elas evoluem, então eu quero que vocês retornem aqui para a gente bater mais papos como esses. Eu agradeço, prazer também, prazer falar com você, com a Jusileia, eu adoro patrocínio, então, assim, eu sempre que me convidar eu volto com o maior prazer, adoro o café daqui. Agora vocês estarão aqui pertinho da gente, em Patos, Patos, né? Patos. E Jusileia, muito prazer também, tá?
Eu também quero agradecer, principalmente a iniciativa, né, da Expocacero, o convite, né, por estar aqui. Um prazer ter conhecido o Frederico. Ontem cheguei a comentar que é muito importante para nós, né, advogados, com essa visão, né, tão clara e tão bacana sobre de forma preventiva e não apenas atuando aí de forma corretiva. Verdade. E é isso que a gente precisa entender. Sai muito mais barato, né, tem muito mais benefício quando eu trabalho de forma preventiva do que cuidar depois do problema, depois que aconteceu. É péssimo né? apagar incêndio. É verdade. Exatamente, é péssimo apagar incêndio. Então, foi um prazer conhecê-lo. Só tenho que agradecer realmente a oportunidade, né, de levar informação para quem emprega, para quem movimenta aí a nossa cidade. Muito bom estar com vocês, aprender, né, tanta coisa. Eu trago isso para nossa realidade, para minha realidade, até trouxe para mim, que sou colaboradora, né? A gente passa a maior parte do tempo no nosso ambiente de trabalho. Então, pelo que eu entendi aqui, pelo que vocês trouxeram de informações, são, como é que eu posso dizer? São formas de agir básicas, humanas, que precisam ser aplicadas. A gente aplica com as pessoas que a gente gosta, nos nossos familiares, as pessoas mais próximas da gente. E no nosso ambiente de trabalho é mais que justo, né? Ter relações humanas, humanizadas, bem-estar material e imaterial no trabalho, e num ambiente em que a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Muito obrigada mais uma vez e sejam sempre muito bem-vindos.